Em algum momento da sua vida você já se perguntou assim: poxa, por que que o meu avô, meu bisavô, sei lá quem, não guardou aquele dinheiro ou não conseguiu juntar aquela fortuna, ou porque gastou tudo que ele ganhou? Vez ou outra tem aí alguma família, uma história que fala assim: ah, meu avô já teve muito dinheiro, ah, o vovô já teve não sei o que, o bisavô teve não sei quanto. Por que que o fulano de tal gastou todo o dinheiro dele? Sempre rola uma coisa dessa. E a gente fica muito pensando isso e normalmente colocando talvez uma culpa nas pessoas que passaram, né? Ou que momentos que passaram e as pessoas não aproveitaram. É, e aí eu lembro de uma música do Fábio Braza que fala sobre essa questão de passado e futuro. E ele cita personagens históricos, assim, figuras históricas que nem sabiam que o que elas estavam fazendo seria algo que mudaria o mundo, né? E obviamente que aqui eu não estou falando nada que você tem que fazer algo que mude o mundo. Entretanto, você pode estar fazendo hoje algo que vai mudar além da sua realidade, a realidade de outras pessoas, principalmente pessoas que são aí seus parentes, seus filhos, futuros filhos, né? Você nem sabe que vão existir. Ou então a vida dos seus pais, quem sabe, dos seus sobrinhos, dos seus herdeiros, das pessoas futuras, né? Que estão aí por vir ou que ainda vão crescer e um dia é, vão necessitar de você. Então, nessa música, o final ele fala sobre passado, coisas que aconteceram no passado, né? E aí ele diz assim no final: e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? E essa frase é uma frase que pra mim me impacta muito. Aí eu não sou uma pessoa que tem o sonho de ter filho, né? Nem vontade de ter filho. Mas assim, se eu tiver um filho um dia, obviamente será bem aceito e tal. E aí eu penso também muito nas pessoas que estão ao meu redor, né? Então, tipo, tenho o meu cunhado que é mais novo do que eu, o Pietro que é meu sobrinho, que também é uma criança. São pessoas que vão, quem sabe um dia, usufruir de alguma coisa que eu estou fazendo hoje. Então, o que eu faço hoje, o que você faz hoje, pode ser o futuro de uma pessoa. Pode não ser exatamente o futuro, né? Pode não exatamente ser algo que ela não vai viver do teu dinheiro, ela não vai viver das tuas conquistas, mas que vai ajudar ela a ser uma pessoa mais tranquila, pelo menos na vida, né? Então imagina, você deixar, quando você morrer, por exemplo, uma casa, que pode ser uma renda para a pessoa ganhar R$ 1.000, R$ 2.000 de aluguel. Você vai deixar, por exemplo, uma poupança. Você pode deixar até mesmo ajudar a pagar uns estudos, ajudar a, a manter essa pessoa, a cuidar, a presentear. Então, muitas coisas que a gente faz, não só, né, assim, para um plano, eu tô falando de exemplos de quando morrer, mas também pode ser coisas imediatas, assim, coisas daqui a pouco tempo, né? Por exemplo, depois que eu entrei no serviço público, a minha vida realmente melhorou muito, mudou muito. E não só a minha vida, né? Então também teve uma vida de outras pessoas que melhoraram. Com certeza eu dei uma folga, principalmente financeira, para minha mãe, a, a minha esposa, né? A gente só pode vivenciar várias coisas, morar junto, devido a isso. Então com certeza também, até mesmo pequenas ações, né, do dia a dia, momentos que algumas pessoas ao meu redor
usufruíram foi graças ao meu trabalho, graças a eu ter começado a faculdade lá em 2015, 2016, quando eu achava que não ia servir de nada, ter continuado, né, graças ao incentivo, principalmente da minha mãe, ter terminado a faculdade, ter concluído a faculdade, ter me sujeitado a fazer a prova da SEDUC mesmo estando no quarto período, sem expectativa nenhuma de passar no vestibular ou passar no concurso público. E hoje, por exemplo, agora são 10h45 da noite de um sábado. Ontem eu passei o dia inteiro estudando. Hoje eu estudei por mais ou menos 3 horas. E aí agora à noite eu fiz mais 20 questões. Ainda dei umas pesquisadas e uma revisada. Então, talvez esse sacrifício, né, vamos dizer assim, tipo, pra mim nem tá sendo uma coisa sacrificante. Tanto que eu acho que eu preciso estudar mais, me focar mais. Mas talvez essas pequenas coisinhas que eu faço hoje, que eu tô fazendo hoje, serão coisas que vão me ajudar, obviamente, né? Que é o que eu tô pensando em primeiro lugar. Mas ajudar outras pessoas. Ajudar as pessoas do futuro. Então, eu não tenho a ânsia de mudar o mundo, mas de mudar pelo menos a vida de quem tá mais próximo de mim, a vida de pessoas ao meu redor, né? Melhorar essas coisas. E é isso. Então, uma coisa que também que eu acho que é necessário é a gente parar de ficar pensando nos e se, né? Tem muito isso. E se eu tivesse feito? E se isso tivesse acontecido? E se tal coisa não tivesse acontecido? São coisas que a gente precisa parar. Simplesmente isso. Simplesmente parar de ficar pensando sobre isso. Os ICs da vida são infinitos. Existe um cara que, poxa, o Clóvis de Barros, né? Esse é o nome dele. Clóvis de Barros. O Clóvis de Barros, ele tem um vídeo dele onde ele participa do Cheve Talks, né? Que é um podcast aí de humor, né? E ele fala muito sobre, ele fala exatamente sobre essa questão das possibilidades, dos ICs. Inclusive eu acho que eu vou até assistir novamente. Também aproveito para recomendar para você Cheve Talks, tipo de chevette, né? Porque é dentro de um chevette. E você assiste lá. Obviamente tem assim algumas bobagens, tem algumas coisas que talvez não seja de agrado de todos os públicos, né? A maneira também que se fala, mas fala muito sobre isso, sobre essas coisas coisas que não aconteceram, né? Nos ICs tudo é perfeito, né? Acho que basicamente esse é o resumo. Se eu não tivesse feito isso, isso não teria acontecido, e isso teria acontecido, e aí eu ia fazer isso, e ia dar tudo certo. Mas nos ICs nunca entra assim. Se eu tivesse ganhado na loteria, eu teria viajado de barco num cruzeiro e lá eu teria morrido afogado. Entendeu? Nunca dá uma merda no IC. Basicamente, sempre existe sempre é tudo perfeito. Eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo. Tudo seria transformado, tudo seria modificado, mas nunca é uma coisa negativa. Então é isso. Vamos parar com os ICs e fazer valer, fazer acontecer, fazer o que a gente tem na possibilidade agora, porque esse que a gente tá fazendo, o que a gente está fazendo agora já é o passado e alguém lá no futuro só está esperando a gente agir. Isso vale para qualquer área da vida. Um grande abraço. Valeu. Falou.